Gênesis 26, versículo 34, versículo 35, diz assim a palavra de Deus: Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Esta é a palavra do Senhor para nós essa noite, Gênesis capítulo 26, versículo 34 e versículo 35. E o tema da nossa reflexão dessa noite é decisões desastrosas e destruidoras. Vou repetir, hein? Decisões desastrosas e destruidoras. A gente sabe que a nossa vida é feita das decisões que tomamos ao longo da caminhada dos nossos anos, né? E você e eu estamos onde estamos hoje exatamente por causa das escolhas, ou mais precisamente das decisões que nós tomamos. E ao longo da vida a gente toma algumas decisões que são, digamos assim, fundamentais, porque elas desencadeiam um processo ao longo da nossa caminhada. Eu, por exemplo, posso mencionar, né, ainda que a gente sabe que ao longo do dia nós temos milhares de escolhas que nós fazemos, desde que acordamos até o momento em que nos recolhemos para descansar, mas eu estou falando não de escolhas, porque as escolhas são diárias, né? A cada momento você escolhe a roupa que vai usar, você escolhe o horário que vai levantar, você escolhe o que vai fazer, mas eu estou falando de decisões, porque são aquelas escolhas de uma proporção mais avantajada, vamos dizer assim, que tem interferência para o restante da sua vida. Então, quando você escolhe sua profissão, quando você escolhe com quem você vai casar, quando você escolhe onde vai morar, então são escolhas de um peso maior, digamos assim, do que as escolhas do dia a dia. Eu estou chamando de decisões, né? E baseado na vida de Esaú, a gente vai perceber que Esaú fez decisões desastrosas. E não foi só um desastre, promoveu destruição também, né? Porque às vezes acontecem desastres, mas são coisas que fugiram do controle, né? Foram coisas aleatórias, né? Foram acidentes, vamos dizer assim. Mas a destruição vem como consequência de algo deliberado que Esaú acolheu na sua vida a partir das suas decisões. Então, olha só que coisa interessante. Está muito claro o que aconteceu na vida dele. Esse texto é bastante objetivo. O texto diz que quando ele completou 40 anos, não é? Um certo grau de maturidade, digamos assim, no sentido de idade, e ele tomou uma decisão. Ele tomou por esposa Judite, filha de Beri. Uma pessoa de 40 anos casar, não há nada de errado, né? É muito normal, digamos assim. A questão é que ele toma por esposa Judite, filha de Beri, que é um Eteu. Ou seja, ele escolhe se casar com uma mulher que não era indicado para que ele se casasse, que não era aconselhável que ele se casasse com essa mulher por conta do povo ao qual ela pertencia, né? E não somente por uma questão de preconceito, mas por causa de uma questão espiritual, porque esse povo adorava falsos deuses, adoravam ídolos, né? E haveriam de promover muito possivelmente, né, o desvio da adoração e do culto ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, o seu pai, né? Seria algo realmente desastroso e destruidor na vida dele. E a gente observa que essa primeira decisão que ele toma, e não satisfeito com a primeira decisão, o texto diz que ele ainda faz pior. Ele ainda faz pior, diz o texto que ele casa também, ele toma por esposa a Basemate. Ele toma uma segunda esposa, além de ter tomado uma primeira, ele toma uma segunda, e essa segunda, de igual modo, ela é filha de Elon, um Eteu também. Ou seja, ele não só se casa com uma Etita, uma filha de um Eteu, mas ele resolve casar com uma segunda mulher que também é descendente dos Hititas. E isso que ele faz é duplamente reprovável, né? Duplamente desastroso, e será duplamente destruidor. E a consequência a gente observa já de imediato no versículo 35, diz assim: ambas, ou seja, as duas, tanto a Judite como a Basemate, se tornaram amargura de espírito
espírito para o Isaac e para a Rebeca, ou seja, para os pais do Esaú. Ele trouxe amargura para o coração da sua mãe e para o coração do seu pai, através das esposas que ele tomou para si. E na verdade elas se tornaram amargura de espírito para o pai e para a mãe de Esaú. Então, está muito claro o que aconteceu aqui, né? E eu queria pontuar algumas coisas, né? Por que as decisões de Esaú, né, podem ser descritas como decisões desastrosas, né, e destruidoras, né? O que característica carrega essa figura de Esaú? Que paradigma ele se torna, né? A decisão desastrosa e destruidora acontece muitas vezes apesar da idade, sem maturidade, quando há idade desprovida da maturidade. Olha só, você vai falar, pastor, isso é uma loucura que você está falando. Você está falando que essa decisão desastrosa decorre de uma idade desprovida de maturidade? Sim, é isso que eu estou dizendo. Mas Esaú, com 40 anos, era bem maduro. Não é? Nós não estamos falando de um Ismael com 13 anos. Nós não estamos falando de um José com 17 anos. Né? Não, nós estamos falando de um homem de 40 anos. Ou seja, ele tem sim, ele já passou da pré-adolescência, da adolescência, já avançou pela juventude, já está chegando, aproximando da meia-idade. Ele é uma pessoa adulta, então obviamente ele tem maturidade. Mas o que eu quero pontuar com você aqui é que ele tem idade cronológica, mas ele não tem maturidade espiritual. E isso acontece tão abundantemente entre nós. Às vezes a pessoa tem idade, mas ela não tem necessariamente maturidade. É só você lembrar do que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, verso 3, ele chama os crentes de Corinto de crianças em Cristo. Ele chega a dizer, leite vos dê a beber, não pude vos dar alimento sólido, porque vocês ainda são crianças, vocês são carnais. Porque quando vocês promovem divisão entre vocês, quando vocês promovem culto à personalidade, quando vocês entram em disputas, né? Quando vocês não conseguem, né, manter a unidade, que vocês não podem criar, a unidade criada pelo Espírito, mas quando vocês não conseguem preservar a unidade, né, vocês devem fazer isso, essa é a instrução da palavra, então mostra a infantilidade de vocês. Ainda que vocês tenham idade, cronologicamente falando, tenham idade, mas espiritualmente falando, não tem maturidade. Não tem maturidade. E é por isso que vocês acabam tomando decisões desastrosas e totalmente destruidoras na vida de vocês. O apóstolo Paulo tem que dizer para os coríntios, vocês são como crianças em Cristo. Leite eu tenho que dar a beber a vocês, porque vocês têm idade, com certeza, mas não têm maturidade espiritual. Vocês ainda vivem como criança em Cristo. E o Esaú se tornou paradigma disso ainda lá no Gênesis, com 40 anos, com a idade cronologicamente falando, com certa maturidade cronologicamente falando, mas totalmente destituído da maturidade no sentido espiritual, né? Desprezando algo tão importante na história da vida, né, do povo de Israel, né, do seu avô Abraão e do seu pai Isaac. Né? Olha que coisa, ele toma uma decisão muito desastrosa e que traz destruição para o meio da sua família. Então eu fiquei pensando sobre isso, que coisa. Às vezes pode ser que nós tenhamos idade, mas não necessariamente maturidade, no sentido que a Escritura nos põe para que nós tenhamos. Né? Que nós cresçamos em Cristo, que nós nos tornemos, como diz Paulo, né, em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava, eu agia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, quer dizer, eu cresci, eu amadureci, eu desisti das coisas próprias de menino, eu passei a ter atitude de homem, né? E espiritualmente falando, é isso que se espera de nós, que nós, além da idade, tenhamos a maturidade espiritual. E mesmo que não tenhamos tanta idade, mas que tenhamos a maturidade espiritual, no sentido de priorizar as coisas de Deus, no sentido de investir naquilo que é eterno, né, naquilo que é transcendente, naquilo que realmente
significa ou ressignifica a cada dia o nosso relacionamento e a nossa caminhada com Deus. Então, Esaú tomou uma decisão muito desastrosa e destruidora, porque mesmo tendo idade, ele mostrou que não tinha, espiritualmente falando, maturidade. E aí, amados, a gente vê outra coisa, que Esaú acaba se tornando um paradigma no sentido negativo, né? A idade sem a devida maturidade e a conjugalidade sem santidade, certo? A conjugalidade sem santidade. O livro de Hebreus chega a dizer assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, o leito sem mácula, né? Porque Deus há de julgar os adúlteros, os infiéis. Ou seja, a conjugalidade é algo que Deus preparou para o ser humano. Nós sabemos disso, né? Nós acabamos de encerrar o mês da família aí no domingo, onde nós estivemos aí durante todo o mês de maio orando pelas famílias, meditando na palavra acerca das lições que a gente poderia aprender com as famílias da Bíblia. E a gente sabe que a conjugalidade é algo que Deus preparou para o ser humano. Lá no Gênesis a gente pode recordar, né, evocar a imagem do Gênesis, em que Deus coloca os animais diante de Adão, ele os nomeia e ele não encontra nenhum ser que possa que possa lhe corresponder. Então Deus retira a costela de Adão e cria a mulher, e ela se torna auxiliadora idônea, porque ela é ossos dos meus ossos, diz Adão, e carne da minha carne, né? Chamar-se-á varoa. E os dois se tornam uma só carne, né? Então isso é lindo demais, é a conjugalidade, é aquilo que Deus criou, é aquilo que Deus projetou para a nossa alegria e para a glória do seu nome, não é? Não só para procriação, também para procriação, né? Mas também para a nossa satisfação e para a realização da glória do nome do Senhor. Então veja, o apóstolo Paulo chega a usar a imagem do casamento, né? E para se referir a Deus e a igreja, a Jesus e a igreja, lá em Efésios 5, mostrando que a relação de Cristo com a igreja, né, é tomada como um protótipo em relação ao marido e à mulher. Olha que coisa linda demais. Então aqui, Esaú toca em uma coisa tão linda, de uma maneira tão inadvertida, né? Ele toma uma decisão desastrosa que se torna destruidora também. Ele vai e casa com uma mulher chamada Judite, que é uma hitita, descendente dos heteus, e depois ele vai e ainda casa com uma segunda mulher, Basemate, que é também uma hitita, descendente de outro heteu. Ou seja, ele negocia algo que deveria ser inegociável, né? Ele abre mão de algo tão sublime, que era aquele cuidado que Abraão teve desde o começo. Quando Isaac, o pai de Esaú, né, tem que casar, né, o Abraão toma todo um cuidado, pega o seu servo Eliezer e manda ele para o meio do seu povo, né, da sua parentela, e diz: não, ele não vai casar com as mulheres desse lugar, você vai buscar para ele uma mulher lá do nosso povo, para que a gente mantenha aquilo que Deus colocou para nós, o nosso cuidado com a aliança, com o pacto que Deus fez conosco, para que a gente não entre por um caminho de idolatria, para que a gente não entre por um caminho de adoração a falsos deuses. E a gente vai perceber que isso depois acontece, né, na advertência que Deus faz a Davi, que Deus faz aos reis de Israel, né? Mas você vai perceber, lendo o Antigo Testamento, por exemplo, o sofrimento pelo qual passa o Eucana, porque casa com duas mulheres, né? Você vai ver o sofrimento que passa Davi por ter várias mulheres. Você vai ver o sofrimento que passa Salomão por ter várias mulheres, e muitas delas estrangeiras também, porque não era esse o projeto de Deus. Deus não fez Adão e duas Evas, né? Não, ele fez Adão e Eva apenas, para que fosse assim, porque assim seria saudável, assim seria abençoador e glorificaria o nome do Senhor. Então, veja, nós olhamos para Esaú e nós enxergamos nele a conjugalidade sem santidade. Ou seja, a conjugalidade que não leva em consideração os princípios de Deus, não leva em consideração a palavra de Deus, não leva em consideração a vontade de Deus. Apenas e tão somente
quer realizar o seu capricho, os seus desejos, a sua volúpia, independente de se isso é a vontade de Deus ou não. Veja que coisa terrível. Então, Esaú acaba se tornando um paradigma daquilo que é negativo, porque as suas decisões são decisões desastrosas e destruidoras. E a gente vê duas características muito fortes, né, e tristes na vida dele: idade sem maturidade e conjugalidade sem santidade, sem se importar com aquilo que realmente agradava o coração de Deus e promoveria, né, aquilo que Deus havia prometido na vida de Abraão, na vida de Isaac, e que perpassaria pela descendência de Isaac a partir dali. Ou seja, o cuidado com esta área tão importante, né, que era a união com uma outra pessoa. Então, a gente fica olhando para isso e fica meditando, e a gente vê quantos casamentos, infelizmente, naufragam exatamente por isso. O Antigo Testamento, no livro de Amós, o profeta Amós diz assim: como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Certo? E muitas pessoas tomam o jugo desigual de 2 Coríntios, que não fala de casamento, a gente sabe ali, o assunto não é casamento, mas que acaba sendo de alguma maneira uma referência para a gente a respeito disso. Isso é algo tão grave, tão difícil, né, que pode trazer tantas dores, tanto sofrimento, e o povo de Deus tem muitas vezes ignorado isso. Deveria levar isso mais a sério, deveria tomar mais cuidado, olhando para vários exemplos de pessoas que entraram nessa decisão e que até hoje sofrem há anos, porque escolheram esse caminho sem considerar, né, os riscos e os danos que esse tipo de caminho poderia trazer e tem trazido até hoje em muitas vidas. Então, nós precisamos atentar para isso, a conjugalidade com santidade, não só no sentido sexual também, mas no sentido, né, relacional, com quem eu estou me casando, né? E eu, nas últimas cerimônias de casamento que tenho celebrado, tenho dito para os noivos: antes de dizer sim um para o outro, vocês precisam dizer sim para Deus. E foi exatamente o que Esaú não fez. Ele disse sim para suas esposas, mas não havia dito sim para Deus. Porque se ele tivesse dito sim para Deus, ele não haveria de dizer sim para estas mulheres que se tornaram suas esposas. Ele haveria de buscar uma outra esposa. Então, isso chama a nossa atenção, né? Que decisões desastrosas, né, no caso específico que nós estamos analisando, né, de Esaú, nascem de idade sem maturidade e também de conjugalidade sem santidade. E por fim, também nascem da paternidade sem reciprocidade. Tá? Que triste quando uma paternidade não tem a reciprocidade, né? O retorno, né, daquilo que foi investido, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi exemplificado, né, daquilo que foi orado, daquilo que foi cultivado, né, na presença de Deus. Então o texto diz que as mulheres de Esaú se tornaram uma amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Ou seja, a paternidade de Isaac e de Rebeca não recebeu a reciprocidade que eles esperavam, né? Eles não receberam a reciprocidade da parte do seu filho, né? E ele tinha um exemplo em casa. Ele tinha um exemplo em casa. O seu próprio pai Isaac, né, casou com Rebeca, que era da parentela, como eu acabei de falar no ponto anterior, pelo cuidado do seu avô Abraão, que não queria, em hipótese nenhuma, que o seu filho Isaac se casasse com alguém daquele lugar, porque ele sabia a inclinação daquelas pessoas para idolatria, né, e para coisas horrendas que não eram compatíveis com o Deus que havia se revelado a Abraão, que havia o chamado, que havia o escolhido, que havia feito promessas a ele. E ele não queria isso para a vida do seu filho Isaac. E obviamente Isaac e Rebeca não queriam isso para a vida de Esaú. Mas Esaú foi exatamente na contramão da vontade dos seus pais, e muito mais que isso, na contramão da vontade do Senhor para a vida dos descendentes de Abraão. E então isso traz uma amargura para o espírito de Rebeca e de Isaac e Rebeca, conforme diz o texto. Porque essas mulheres se tornaram para esses sogros amargura de espírito.
Veja que coisa terrível. Eu sei que há muitas pessoas, todos os pais, na verdade, não têm controle sobre a decisão dos filhos, né? A gente cria os filhos, a gente educa os filhos, a gente cuida dos nossos filhos, a gente orienta, a gente ora por eles, a gente leva ao culto, a gente lê a palavra com eles, a gente aponta o caminho, a gente fala da graça, da salvação, de Cristo, a gente faz tudo. Mas quando eles chegam à idade adulta, eles tomam decisões, né, que nós não temos mais controle sobre elas, porque eles se tornaram adultos e, consequentemente, autônomos. E muitas das decisões que alguns dos filhos tomam trazem grande tristeza e amargura para os seus pais, né? Isso é um fato que tem sido vivido, infelizmente, em muitos lares cristãos, assim como é comum nos lares não cristãos, mas nós estamos falando aqui entre nós, discípulos de Jesus, o povo que crê em Deus. Quantos pais têm vivido essa dor, né, da paternidade sem reciprocidade, né? E a marca aqui, o paradigma dessa falta de reciprocidade recai sobre o Esaú, né? Puxa vida, o Esaú não se mostrou recíproco, né, no sentido positivo para com seu pai, para com a sua mãe, né, que foram exemplo para ele, né, no sentido de um casamento compatível, né, com o povo da aliança, né, com o povo que caminhava na promessa do Senhor. E ele traz tristeza, traz amargura para o coração do pai, para o coração da mãe. E isso chama atenção porque há muitos filhos crentes trazendo grande amargura para o coração do pai, para o coração da mãe. Eu espero que eu e você não sejamos contados entre esses filhos, né, que não respondem com reciprocidade digna ao pai e à mãe. E se porventura você teve um pai e uma mãe que não foram tementes a Deus, que não foram fiéis ao Senhor e que pelo contrário não te ensinaram o que era bom, então agora você vai honrá-los fazendo aquilo que eles não fizeram, né? Você vai honrá-los fazendo o que é certo, o que é correto, né? Fazendo aquilo que agrada a Deus, glorifica o nome do Senhor e que está em sintonia com a palavra de Deus, né? E que promove bênção e que promove edificação, né, com quem convive com você. E se você está vivendo isso, né, como pai, como mãe, você tem toda a nossa solidariedade, nosso carinho, a nossa oração, né, para que Deus traga sobre você consolo, traga graça, né, te fortaleça e te dê a graça, quem sabe, de no futuro ver o coração do seu filho mudando, sendo transformado pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Então, amados, hoje nós queremos deixar essa reflexão na palavra de Deus sobre as decisões desastrosas e destruidoras, que infelizmente Esaú se tornou paradigma desse tipo de decisão, por causa da idade sem maturidade, por causa da conjugalidade sem santidade e por causa da paternidade sem reciprocidade. E no caso, que o Senhor permita que nós possamos meditar sobre isso e que Deus nos ajude, que eu e você tenhamos não só idade, mas tenhamos a maturidade que se espera dos discípulos de Jesus, dos homens e mulheres de Deus, que eu e você deixamos de ser meninos e meninas em Cristo e nos tornemos homens e mulheres de Deus em nome de Jesus. Que nossas conjugalidades, né, que a nossa conjugalidade, a minha e a sua, seja marcado pela santidade, que antes de nós continuarmos a dizer sim um para o outro, que nós digamos sim para o Senhor, para Deus, para a sua vontade, para a sua palavra, para a ação do seu Espírito Santo. Tá bem? E que a nossa paternidade, né, seja marcada pela reciprocidade. Que da nossa parte como filho nós sejamos recíprocos para com os nossos pais de maneira positiva, não trazendo amargura ao coração deles, né? E que como pais o Senhor nos dê a graça de que os nossos filhos não encham os nossos espíritos de amargura, né? No nome de Jesus. Essa é a nossa oração, nosso desejo, que o Senhor nos ajude a viver essa alegria, né? De filhos que não são perfeitos, como nós não somos em relação aos nossos pais, de filhos que não estão livres do pecado, como nós não estamos em relação aos nossos pais, mas que pelo menos, né, não enchem o coração do pai e da mãe de amargura, né, porque tem temor do Senhor na sua vida e tem o desejo
de mesmo sendo pecador, fazer aquilo que agrada o coração de Deus e que promove bênção na vida do pai, da mãe e de outras pessoas. Que Deus assim nos abençoe pela leitura e meditação da sua palavra essa noite. No nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia. Amém e amém.